Salve, salve pessoal ligado em mais um episódio do Cearacast, tudo bem com vocês? Estamos aqui para detalhar os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu e hoje, como vocês já estão vendo, aqui no meu lado esquerdo está ele, né? Alexandre Mota. Quanto tempo, meu amigo, aqui voltando ao Cearacast hoje para falar de um assunto meio denso, né? Meio delicado de falar da política do Ceará Sporting Clube, mas hoje nós vamos nos esforçar para poder esmiuçar para o torcedor mais simples do Vozão o que está acontecendo nos bastidores do Ceará Sporting Clube. Alexandre Mota, satisfação ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao Cearacast. Prazer estar falando contigo, com toda a nação alvinegra, né? Porque a gente vai hoje tentar se debruçar sobre um tema que é muito desgastante, acho que para o torcedor. O torcedor está nesse debate, está nessa peleja faz meses. Isso. Diria até que faz anos. E a gente vai tentar esmiuçar, né? O que está acontecendo, como é essa situação do estatuto, o que vai acontecer, quem vai votar no fim do ano, porque no fim do ano tem eleição lá em Porangabuçu e a gente tem um convidado que conhece muito bem, acho que os pormenores, e também tem uma atuação de vida muito atrelada ao Ceará Sporting Clube. Então acredito que vai ser um grande podcast. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com Evaldo Holanda, ele que é conselheiro do Ceará Sporting Clube. Fez parte dessa questão política desde o começo do ano, né, Evaldo? De tentar criar ali uma mudança estatutária do clube, só que no dia 4 de setembro, mais uma vez, o anteprojeto, né, o texto base que foi criado ali, foi rejeitado pelos conselheiros que participaram daquele movimento. Seja muito bem-vindo ao Cearacast e satisfação ter você aqui no nosso episódio. Eu que agradeço aí a oportunidade, vez e voz que vocês estão dando, né, para torcida, principalmente é um nicho, claro, mas eu acho que afeta tudo, porque o futebol ele é bem, né, o estado da gente consome muito o produto do futebol, então para dar uma visão do que está acontecendo um pouco dos bastidores do Ceará e até onde, que ponto isso afeta, né? Isso, e a gente está falando sobre esse movimento, Evaldo, você que faz parte ali dessa comissão estatutária, né, você fazia ali parte junto com outros 5 membros desta comissão. E fica aquela situação do torcedor, né? Não era para ter sido uma aclamação, já que teve ali membros da oposição, da situação. O que foi que aconteceu no meio do caminho que o texto base acabou sendo rejeitado no Conselho Deliberativo antes mesmo de ser votado na etapa final? Bem, vai ser um pouco cansativo, né? Porque a gente tem que falar da cronologia do que aconteceu. Sim. Você falou, Evaldo, você é conselheiro, né? Na verdade, eu estou conselheiro, eu sou torcedor, né? Então, mas o que é que acontece? Nós tivemos uma comissão de estatuto que foi nomeada no ano passado, fez exatamente um ano, e foram 11 membros. O estatuto tem a previsibilidade de 11 titulares e até 4 suplentes, mas só tinham os 11 titulares, e eles desenvolveram um trabalho, né, que autodenominaram anteprojeto, né? Esse anteprojeto, por que é anteprojeto? Porque quando ele vai para o rito, vai seguir o rito do Conselho Deliberativo definido, ele passa por emendas, né, aditivas, supressivas, enfim, e ele é alterado, esse anteprojeto, e aí quando ele é alterado, ele é votado o texto final dele, e esse anteprojeto vira projeto, que era o objeto da reunião de ontem, uma reunião plenária convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Herbert Santos. A partir do momento que esse anteprojeto vira projeto, que não foi o caso de ontem, ele vai, o presidente da executiva convoca uma Assembleia Geral, que é o poder soberano do clube, que são todos os associados proprietários, e eles vão votar para esse projeto virar estatuto. Então, o que vocês viram em junho foi uma Assembleia Geral que 112 conselheiros, na verdade 112 associados proprietários, votaram não ao projeto virar estatuto, e 106 associados proprietários votaram sim, entendendo que deveria sim virar um estatuto. Então, o projeto foi rejeitado, né, na Assembleia Geral e não virou o estatuto. O que é que aconteceu posterior a isso, que eu acho que é o objeto da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo? Existiu um entendimento que o clube tem um estatuto que ele é defasado, ele tem que se adequar até mesmo às leis, né? A Lei Geral do Esporte, que ela é bem nova, né? Recente, completou um ano, e aí veio o entendimento de ter um consenso entre os dois lados. Ficou claro que o clube tinha dois lados, era um clube que estava polarizado, o conselho do clube, e sentar para ter um consenso e a gente sim ter um novo estatuto. A gente foi alvo de críticas, né? Eu estou no movimento da oposição e as pessoas não queriam sentar para debater. Só que o entendimento da nossa grande maioria foi que a gente não está ali para debater necessariamente por conta da pessoa que está do outro lado, mas pelo clube no centro de tudo. Então nós deliberamos que nós deveríamos sim sentar e sempre pensar no clube, apesar da derrota ainda estava muito, né, recente, geram as cicatrizes, né? Mas nós sentamos, só que a gente fez uma pequena exigência,
que na comissão, os nomes que viessem da situação fossem, de fato, conselheiros que têm domínio sobre os seus grupos e são formadores de opinião, lideranças. A gente exigiu que tivesse pelo menos ou o ex-presidente Robson, ou o vice-presidente, o Carlos Moraes, que faz parte da liderança e articulação política deles, Sim. ou o Pedro Mapurunga, que também faz parte do movimento de articulação. Teve um conselheiro da situação que protocolou mais de 100 emendas ao projeto que foi rejeitado, que é o Raimundo Pinheiro, um diretor do clube, que tem muito serviço prestado, etc. e tal. Então, nada mais justo que o conselheiro que tentou alterar tanto o projeto estivesse também dentro dessa comissão. Porque essa comissão ia pensar o projeto. Ia debater. É basicamente isso. E o que mais conhecia o projeto rejeitado. Uhum. Então, ficou definido que os nomes deles seriam o Pedro Mapurunga, que já foi diretor cultural do clube e diretor administrativo, o Raimundo Pinheiro, que foi o conselheiro que mais protocolou emendas e é ligado ao grupo da situação, e eles nomearam um terceiro nome, que é um advogado, é o Eric, né, para participar. Dos nossos 3 nomes, ficou definido que era o Nilo Saraiva. Nilo Saraiva é um dos conselheiros da oposição que mais tem conhecimento do atual estatuto, e ele estava no local certo, é um cara técnico. E ele pensa o estatuto há muitos anos também. Muitos anos. Ele pensa no Ceará como centro, independente de oposição à situação. E o Rogério Facundo também, advogado, e foi uma nomeação técnica também. E aí entrou o meu nome, entrou como um nome de articulação política nesse momento. Eu não sou formado na área de direito, né? Eu sou da área administrativa, sou formado em administração e gestão comercial. E aí, mas eu entrei mais com uma função de articulação política, né? Para tentar equacionar aquilo. O Pedro Mapurunga era taxado como um dos conselheiros mais radicais do lado deles, e eu sempre fui taxado como o mais radical do nosso lado. Isso são características que as pessoas colocam, às vezes sem conhecimento, mas colocam. E aí, como a gente tinha o objetivo de resolver um problema, eu falei, vamos levar esse tipo de desafio e ficar marcado na história de forma positiva do Ceará Esporte Clube. Então, nós sentamos, a comissão foi criada, e aí é onde entra a grande polêmica, e eu acho que é a falta de habilidade do presidente João Paulo. Por que falta de habilidade? Porque na convocação, ele assinou um documento de convocação em conjunto com o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente Herbert, e eles assinaram o documento. É diferente de todos os acordos que historicamente são conhecidos nos corredores de Porangabuçu, que acordos de boca, são acordos de apertar a mão. Dessa vez foi diferente. Foi externado Dessa vez, publicamente. nós sentamos e conversamos. Sim, eu sentei diretamente com o presidente Robson. Ele deu a palavra dele. E ele me falou, com todas as palavras, que ele é o responsável da articulação política hoje, da liderança deles. Então, o que acontece? Quando nós sentamos, foi feito um bate-papo ali, uma conversa, um entendimento? Sim, mas eu não tinha poder de definir pelo desejo do torcedor do Ceará. Eu sou torcedor. E nem pela oposição. Mas existia um entendimento. Se for por aqui, dá certo. E foi o que o presidente da executiva e o presidente do Conselho Deliberativo fizeram. Eles pegaram entendimentos, visões e interpretações e transformaram isso num documento. E fizeram uma convocação de uma comissão mista para revisar o projeto reprovado. Então, entenda, a comissão que foi criada, que eu fui nomeado, ela não tinha objetivo de escrever um novo estatuto. De criar o documento. Não. O nosso único objetivo ali está no papel. Depois eu passo para vocês os documentos. Mas o documento da convocação, que está no grupo do Conselho até hoje, ele tinha um único objetivo de revisar o projeto reprovado. Nós poderíamos mudar os 260 artigos, mas a revisão era em cima do projeto reprovado. No início da criação da comissão, já começou as polêmicas. Porque o grupo da situação, ele quis ter uma interpretação de que essa nova comissão poderia iniciar os trabalhos baseados no atual estatuto. Sendo que a gente já tentou, num primeiro momento, entender que ali era uma manobra, porque no papel da convocação é bem claro. É uma revisão do projeto reprovado. Em junho, né? Em junho. Desculpa. E vocês têm 15 dias para terminar a revisão. Na verdade, a gente tinha até o dia 15 de julho. Só que o que aconteceu? O membro da situação, o Pedro Mapurunga, ele teve uma viagem ao Japão e ele só retornou no primeiro dia de julho. E a gente só iniciou as reuniões a partir do dia 1º de julho. Com ele.
É porque eram os Isso, 6, né? Eu queria Sim. saber até como é que fazia essas Lá no reuniões. clube. Juntavam os 6 no clube, aí conversavam ali numa mesa mesmo. Lá como na é que sala era? vocês já devem ter conhecido a sala de reuniões lá do administrativo do clube no 2º andar, né? E a gente fazia as reuniões praticamente diárias, ou quando não dava 3 vezes, 2 vezes por semana. Hora para começar, 5 horas da tarde, e 100 horas para terminar. Então, qual foi a minha primeira avaliação? Bem, pô, eu tenho meus compromissos, eu tenho minha família, eu tenho 2 filhas. Se eu sentir que eu estou indo para uma comissão de consenso, que estão protelando, que estão me enrolando, eu nem continuo. Eu chego, pessoal, não é o meu objetivo vir aqui brigar, sabe? Causar ruptura. Mas isso aqui eu acho que vai dar no que a gente já viu e não vai ser saudável para ninguém. Vamos respeitar também a presença de todo mundo, o tempo, e vamos encerrar por aqui. Mas não foi o que aconteceu na comissão. Esse primeiro movimento deles de tentar fazer uma revisão baseada no atual estatuto caiu por terra. Veio alegado por eles da comissão que foi um movimento dentro dos subgrupos da situação, mas não teve força. Então nós começamos de fato no dia 1º de julho um trabalho de revisão do artigo 1 ao 260 do projeto reprovado. E aí o que é que me deixou assim até esperançoso? Entenda, algumas pessoas confundem, eu até ouvi críticas da torcida, porque eu sou torcedor também. Então, para mim, a crítica do torcedor também, eu fiz essa autocrítica também. Você vai confiar? Amigos, eu tô no clube desde meus 12 anos de idade. Eu brinco dizendo que eu fui forjado nessa história. Mas, de fato, eu fui. E eu estou conselheiro desde 2018. Né? Isso é um cargo eletivo temporário. Amanhã eu posso não estar mais conselheiro. Mas torcedor é vitalício. É uma paixão. Às vezes irracional, né? Então, o que acontece? Eu topei esse desafio não porque eu confiava ou porque eu tinha esperança que eles mudariam. Eu não acredito na mudança vindo do grupo da situação, que é liderado pelo presidente Robson. Mas eu acredito no Ceará. Eu sei o poder que o Ceará tem de reconstruir uma história, de desconstruir o que não está no nosso entendimento correto. Então eu topei, na realidade, não foi por confiar na palavra deles. Foi por colocar o clube no centro de tudo. E sem eles não iria acontecer esse debate. Não tem como, é foi preciso provado. também entender isso. É isso. Se é um movimento de oposição e de situação, você precisa dos dois lados. Precisa. A grande questão aí que você está externando é que, publicamente, o lado da situação disse: vamos conversar, venham, vamos debater. E aí você esteve inserido nos debates e, a partir desse momento, em algum momento você entendeu que não era isso, é isso? Não, eles não só falaram, venham, eles falaram que se a oposição não sentar, a culpa de um estatuto não aprovado é deles. Então já tinha, na verdade, um discurso de desconstrução pronto. Não tivemos estatuto, torcedor não votou porque eles não quiseram conversar, eles são bichos. Entende? Então, tipo assim, a gente pesou tudo isso, o clube no centro, e como que eu estou conselheiro do clube, apesar de ter minhas convicções, e eu não tenho capacidade, maturidade para sentar com outro conselheiro que pensa diferente de mim. Então eu falei, não, a gente vai sentar. Se a gente sentir que está tendo algum tipo de manobra, ou faça, a gente expõe e sai. Mas a gente vai sentar, a gente tem, sabe, capacidade cognitiva para conduzir. Exatamente. Então, foi feito o projeto. A revisão, para vocês entenderem, vocês conseguem ter o discernimento que o projeto reprovado era o nosso ideal, da oposição? Sim. 106 conselheiros votaram sim. Então, o projeto ideal para a oposição era o que foi reprovado. Então, o que veio de modificação posterior era proposto pela situação. Foram aditivos da situação. Nós tínhamos que ceder. É óbvio. Tivemos situações que nós entendemos, inclusive, que melhorou do que a gente tinha votado sim. Mas a gente tinha escolhido um projeto para votar. Então, assim, nós tivemos que ceder. Algumas coisas nós não quisemos abrir mão. Por exemplo, os mecanismos de compliance, de governança. Porque a gente entende que não é questão simplesmente populista do voto do torcedor. Os próximos 10 anos do Ceará dizem muito, não só por questão de voto do sócio-torcedor. Dizem pela questão de transparência, pela questão de democracia, entendeu? Pelas regras de compliance. Então, assim, nós fizemos um estatuto, de fato, pensando no clube. Então, assim, passou no texto a profissionalização da diretoria, tiveram restrições, por exemplo. Olha como é incoerente, tá? A gente aprovou a profissionalização e a remuneração da diretoria e do presidente, mas do primeiro e do segundo vice não aprovou. Tenta me justificar aqui por quê que o presidente pode ser remunerado e os vice-presidentes não.
Sim. Eles exigiram, né? Não exigiram porque a gente não era bem isso. De fato, era uma Mas construção. eles colocaram vamos aprovar isso, indicaram não isso. vamos remunerar o vice-presidente porque ele não faz nada. Bem, se ele não faz nada, então tá errado. A gente tem que dar uma atribuição para ele no estatutária, que, por exemplo, o primeiro vice-presidente seja responsável pelas categorias de base do Ceará. Ele faz essa gestão conjunta com o diretor da base. O segundo vice-presidente ele é responsável pela parte administrativa do clube. Então, se vai ter um CEO, por exemplo, o Ceará contratou agora o Danilo Bittencourt, todos falam muito bem dele, veio do Bahia, um excelente profissional. Pronto, o segundo vice-presidente ele tem a capacidade vai acompanhá-lo, de fazer o acompanhamento. E aí eles criaram um conselho de gestão de 7 membros, né, que estava nesse projeto. O que era esse conselho de gestão? Eram conselheiros nomeados que não poderiam ser remunerados. E o objetivo desse conselho de gestão era fazer o acompanhamento do plano de gestão, que era as diretorias remuneradas. Então, tipo assim, sempre você vê uma necessidade desse grupo, que aí eu não posso dizer aqui que isso é porque é maléfico ao clube. Eu não vou falar isso. Eu acredito que todos nós torcemos pelo clube, apesar deles falarem que a gente não torce. Mas eu acho que é ponto de vista. Eu acho que o ciclo desse modelo de gestão, ele encerrou e eles não perceberam. Então o clube está ficando para trás, e aí eles colocaram esses tipos de mecanismos de voluntarismo, que vocês sabem, vocês vivem o futebol, acho que muito mais do que eu, porque eu vivo o Ceará. Mas vocês vivem o futebol. Não existe mais o voluntarismo no futebol, a indústria milionária. Não existe mais o amadorismo dentro de um clube de futebol. Mas eles ainda insistem nessa questão de ter o domínio sobre... Imagina um profissional técnico, eu pego Rodrigo Caetano, para ser diretor de futebol do Ceará, no lugar do Haroldo, por exemplo. E aí eu nomeio um conselheiro no conselho de gestão para fazer o acompanhamento do Rodrigo Caetano, como se o Rodrigo Caetano tivesse submisso a esse tipo de profissional. Pode ser que tenha dentro do conselho do clube e na torcida pessoas qualificadas, técnicas melhores do que o Rodrigo Caetano. Sim. Mas eu não posso condicionar, até porque se o cara é melhor ou tem essa capacitação, que essa questão de melhor e pior é muito, né, relativa, né? Mas ele vai ter que ser remunerado para isso. Quem é que trabalha de graça, amigos? Então, assim, nós desenvolvemos um projeto, eu entendo que um projeto muito bom. Ficou uma polêmica hoje, que eu vi algumas pessoas comentando em grupos, né? Primeiro eu vi um diretor do clube hoje comentando num grupo do conselho que viva a democracia. Por causa da votação. Por causa da votação de ontem, que o anteprojeto foi reprovado. Sim. Vocês conseguem me justificar que isso foi uma vitória da democracia? São esses pontos que a gente está tentando avaliar e até mesmo saber qual era o sentimento, Evaldo. Você que está por dentro, o que ficou falado, o que foi conversado depois da votação, né? Já era esperado por vocês, né, da oposição, este anteprojeto, que ele não passasse para a etapa final? Não era esperado até a comissão, como a gente estava relatando, né? Até... Ordem cronológica. Eu falo demais e acabo que entra em 10 assuntos. Que isso. Mas na questão cronológica, nós terminamos o anteprojeto pedimos uma prorrogação do prazo de 15 de julho para 31 de julho, entregamos. Ele foi para uma revisão mais de gramatical e tal, com o jurídico do conselho e o jurídico da executiva. Veio as correções, às vezes só formais, etc e tal. E a gente fez uma última reunião para adequar as correções e entregue para o presidente do conselho, e esse texto foi publicado. Até aí, te falo com toda a sinceridade do mundo, nós fizemos reuniões que a gente saiu do clube 11 horas da noite. É totalmente incoerente. Todos os conselheiros que estavam lá da situação têm filhos, têm empresas, têm a vida deles para dar conta. Estavam se dedicando. Se dedicando, cara. Foi quase 30 dias intensos de reuniões. Qual o objetivo de fazer isso? Aí você me pergunta, em que momento vocês sentiram que tinha mudado alguma coisa? Bem, foi publicar, a gente entregou, a comissão encerrou os trabalhos na entrega do texto. Concorda? Trabalho finalizado. Então, finalizado. Dali para frente eu estava conselheiro como qualquer outro, ou sócio proprietário, para votar, não mais como membro da comissão. E aí, primeiro eles protocolaram um requerimento, né, em torno de 20 conselheiros da situação, para adiar as votações em 30 dias. Me causou estranheza porque toda deliberação de ponto polêmico na comissão, a gente, por exemplo, a reunião é amanhã. Não pode ser amanhã. Por quê? Porque eu tenho que sentar com o grupo da situação para definir o que é que a gente vai deliberar. Qual é o nosso posicionamento? Então, amanhã é sexta-feira. Vamos marcar para sábado, porque amanhã a gente faz a nossa reunião e no sábado a gente delibera aqui na comissão. Então, tudo que foi definido, principalmente dos pontos polêmicos, voto torcedor,
remuneração da diretoria, imposto de renda, tudo era... A gente fazia reuniões com os grupos, seja da oposição, seja da situação. Cada um chegava no seu limite até onde poderia chegar. E a gente ia para a comissão e falava, a gente chega até aqui, a gente chega até aqui. Então vai ser isso aqui. Então não faz sentido eu pedir 30 dias para ler um projeto que ele foi debatido com todos os subgrupos e grupos do conselho. Seja de situação de centro ou de oposição. A comissão tinha esse objetivo já, né? Já era uma revisão. Isso é um retrabalho, teoricamente. Na verdade, aí começa a aparecer uma protelação, vocês concordam? E aí começa a ser mais burocrático o processo. Isso. Aí a gente falou, pô, qual é o sentido? Aí fizeram uma reunião do comitê administrativo, que aí não é competência da comissão, nem do Evaldo, nem da oposição, competência do comitê para deliberar o requerimento. Decidiram não dar os 30 dias, mas deram 20. Praticamente a mesma coisa. Mas deram. Ou seja, o presidente Herbert, tudo bem que foi um voto de colegiado, que são os 5. Presidente, primeiro vice, segundo vice, secretário-geral e secretário adjunto. Votaram e a maioria decidiu deliberar 20 dias. Mais uma demonstração que o presidente do conselho, o Herbert Santos, cedeu. Porque se dissesse que o grande colegiado decidiu os 30 dias, teria dado 30 por causa de 10. Mas não, o Herbert foi lá, cedeu, que ele não queria dar era nenhum. Sim. E aí foi marcado a reunião plenária depois da data para a gente votar o anteprojeto virar projeto. O que é que acontece paralelo a isso? Praticamente um domingo de madrugada, de sábado para domingo, a reunião plenária do Herbert foi convocada para o dia 4, que foi ontem, quarta-feira. E de sábado para domingo, agora, o presidente João Paulo convoca uma Assembleia Geral para definir o rito, as regras do jogo, das votações de plenária. Tudo que você lê, reunião plenária, foi convocada pelo Conselho. E tudo que você lê de Assembleia Geral convocada pela Executiva compete aos associados proprietários. E ao João Paulo. E aí eles convocaram uma reunião, uma Assembleia Geral Extraordinária, se eu não me engano, para a segunda, foi terça-feira, não lembro o dia bem, acho que foi segunda, para definir o novo rito, a nova regra do jogo. Sendo que eu acho que vocês lembram cronologicamente daquele sábado que teve uma Assembleia Geral convocada pelo Herbert, que deu aquela confusão, aquele tumulto. Sábado de manhã. Ali foi uma Assembleia Geral que foi convocada para definir o rito de assembleias eleitorais. Que o torcedor ficou do lado de fora, depois que pôde entrar. A gente teve aquele embate ali, e o torcedor conseguiu entrar, enfim. E a gente votou e foi deliberado. Então você imagina, olha, a insegurança que traz institucional para se eu convoquei uma Assembleia Geral há pouco menos de 2 meses, por exemplo, para definir sobre regras do jogo que competem a uma alteração, um novo estatuto, e aí agora eu convoco uma nova. Tu concorda comigo que amanhã o Herbert pode convocar uma nova para definir um novo rito e depois da manhã outra o João Paulo convoca? Entende o que vai acontecer? Sim. Então o que acontece? Mas eles convocaram, aí olha a diferença de atitude. O Herbert convocou a dele, a gente votou, eles boicotaram e eles não respeitaram a decisão da Assembleia Geral. Foram para a justiça, inclusive. Só que veio uma decisão, inclusive, de um desembargador, que o rito foi bem convocado pelo presidente Herbert e ficou válido para aquela Assembleia Geral, que era a presença da torcida, votação aberta e nominal, que não foi feito por eles. Não sei se vocês estavam na Assembleia Geral naquele dia. A gente fez uma live que durou 5 horas naquele dia. Tava eu e Daniel Farias lá, bombou a live, todo mundo acompanhando. Acho que eu até fui lá onde você estava no final. Exatamente, então foi um movimento que a gente estava acompanhando ali há bastante tempo. E até mesmo a presença da torcida e também da imprensa. A imprensa também não foi presente neste momento. Né, na verdade, nunca foi, né? Na questão institucional do clube, que é uma vergonha. E aí, o que acontece? Naquela Assembleia, o que tinha sido definido pelo desembargador era que o voto era aberto e nominal. Vocês viram que os conselheiros ligados à situação, eles subiam no púlpito ali, eles assinavam a ata e eles saíam. Não externavam. Porque teve até um jornalista que, brincando, falou que era o voto cochichado. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso. Mas não foi nem o voto cochichado. Voto cochichado é quando eu chego no ouvido de alguém e falo, sim, não. Ali não, ali foi, eles chegavam, assinavam a ata, baixava a cabeça e saía. Então, eles só faziam riscar o nome sim ou não que tinha na ata, assinatura, e um papel com sim ou não. Eles riscavam. Isso não é a decisão do desembargador. O desembargador decidiu que o voto era aberto e nominal. Sim. Quando terminou a Assembleia Geral, no outro dia, o que foi que a gente fez? A gente acatou a decisão de 112 a 106. Até porque, na minha opinião, eles pegar o microfone e votar sim ou não mudaria. Era só uma maneira deles acharem que iriam burlar. Que não burla, porque quando a ata da reunião foi divulgada... Externada, né? Externada...
ela tinha lá os votos sim ou não de quem assinou e quem não assinou. E o nome das E pessoas o nome. também. Então, o que acontece? Mas nós respeitando. Aí o João Paulo convocou essa Assembleia Geral de segunda-feira, definiu um novo rito, com o jogo rolando. Que aí era um rito, portões fechados. Aí eles definiram Voto lá o quê? secreto. Nós decidimos não ir por quê? Agora fica um entendimento bacana para o torcedor do Ceará. A oposição do Ceará, nós temos um movimento orgânico independente total. Não tem ninguém do lado da gente hoje, ou por interesse, ou por atrativo, que nós não temos atrativo. A máquina está com a situação. Então, o que acontece? Você imagina convocar uma Assembleia Geral para fazer mobilização praticamente num domingo de madrugada para você ir para o clube 48 horas depois, entendeu? Então, assim, era meramente impossível essa mobilização acontecer. Não dava. Dá para quem tem a máquina e aparelhamento e fala, tem que ir, vai lá votar, vai funcionário, vai ex-diretor, vai diretor. Então é fácil fazer uma mobilização dessa do dia para a noite para quem tem a máquina e para quem tem aparelhamento no clube. Para a oposição, que tem um movimento orgânico, isso era meramente impossível, a gente mobilizar 80... É tanto que a votação deles, do rito, foi 78 votos. Sim. Né? Praticamente aclamado, 78 votos. Então, assim, você mobilizar 80 conselheiros da oposição do dia para a noite, cara, é meramente impossível. As pessoas não vivem do Ceará, não. A gente coloca o Ceará como centro. Mas o torcedor do Ceará, o conselheiro de oposição, de centro, ele acorda de manhã para ir para a empresa dele, para ir trabalhar, entendeu? O clube não é profissão, entende? Então, assim, a gente não conseguiu essa mobilização, eles foram lá e deliberaram mudar a regra do jogo. Só que não já tinha um acordo de consenso de aprovação? Sim. Até então, sinceramente, entendi sim como uma protelação, mas no meu entendimento, se vai mudar de maioria simples para 2/3, não ia ser aclamado, não era o combinado? Sim. Então, para mim, se eles vão fazer uma interpretação de um artigo que tinha previsibilidade literal no estatuto de 2/3 para alteração estatutária, não tinha para novo estatuto, como se fosse uma nova constituinte, mas beleza, vai ser 2/3? Tudo bem, não é consenso? Não foram eles que escreveram o estatuto também? Sim. Então, para mim, se é maioria simples ou 2/3, não importa. O presidente Herbert pegou a decisão do que foi decidido nessa Assembleia Geral, acatou a decisão, diferente do que o João Paulo, presidente executivo, fez com ele naquela Assembleia Geral do sábado, que eles não respeitaram, foram para a justiça e a gente conseguiu a decisão, né, do desembargador, que entendeu que tinha sido, sim, feito de forma legal, mas o presidente Herbert acatou a decisão, cumpriu o rito que foi definido numa Assembleia Geral, entendeu como temeroso essa questão de você convocar a Assembleia Geral para estar mudando o jogo no momento oportuno. Para mim é 2/3, mas para o outro não vale não. Então, assim, mas ele acatou porque nós somos legalistas. A gente segue o que está no estatuto, é uma associação privada, né? E aí o que acontece? Então o Herbert acatou e ficou definido que não pode ter presença de torcedor. Estranho, né? Tipo assim, você tem um clube de massa, como é o Ceará, com 3 milhões de torcedores, e sempre o torcedor está no centro de tudo para não ser participado. Tem alguma coisa errada. Mas tudo bem, não pode ter presença de torcedor, o voto não é mais aberto e nominal, Nem da imprensa, né? nem da imprensa. E essa situação de não ter a presença do torcedor foi muito por conta daquela situação de junho, né? Que teve ali alguns xingamentos para alguns conselheiros e conselheiras. Isso também teve uma conversa de vocês a respeito disso internamente? Eles desconstroem, isso é um argumento, é uma falácia, que eles desconstroem usando isso. Mas vamos lá, Samuel. Você, conselheiro do clube, diretor do clube, presidente, vice-presidente, grava áudios em grupos e fala: o maior setor do clube, que é a Prêmio, parece uma favela. Você fala que lugar de torcedor é na arquibancada cantando, não é definindo o futuro do clube, não. Você acha que isso não traz algum tipo de animosidade? Você acha que isso não traz uma consequência nas suas palavras? A palavra tem poder. Então, o que acontece? Quando você vê numa Assembleia Geral o torcedor se manifestando daquela maneira, xingando, e etc e tal, eu não estou avalizando o que foi feito lá. Não estou avalizando que xingar uma mulher, independente do lado dela, é correto. Está errado. Eu só estou dizendo que para toda ação tem uma reação. Então, eles criaram uma parede entre eles e a torcida que isso, em algum momento, ia se manifestar, Samuel. Não tem como. Então, assim, você justificar que o torcedor não pode estar na arquibancada porque ele não pode se manifestar, se é um desrespeito, se é um xingamento, que use as autoridades e a polícia para identificar e punir quem seja. Mas o torcedor ele tem que participar e a imprensa também.
Porque senão a gente fica que nem vocês com informações desencontradas, não precisas, não claras, e acabam formando opiniões que são embasadas em algo que não tem, sabe, valor. Que não estavam lá visualizando o E se processo. vocês não puderam avaliar, eu não quero chegar aqui como um conselheiro, como alguém que está conselheiro, e formar a opinião de ninguém. Uhum. Eu procuro ser o mais preciso possível e mais transparente com relação ao que aconteceu. Vocês fazem o juízo de valor que vocês quiserem. Você acabou de falar sobre o xingamento do torcedor. Sim. Então, tipo assim, isso já foi algo construído de dentro para fora, cara. Já é estratégico ser vendido isso. Mas vocês estavam lá na arquibancada como imprensa. Vocês sofreram algum tipo de represária? Não. É isso. Então, assim, o que é que foi definido na Assembleia Geral? Voto fechado e secreto, né? Nesse novo rito. Novo rito, Uhum. a nova regra do jogo. Então, o voto não é mais aberto e o voto não é mais nominal. O voto é fechado, secreto. O colégio eleitoral, para aprovar o anteprojeto e para aprovar o projeto de estatuto, é 2/3. Mudou também. Mudou também, certo? Sim. E o horário estendido. Eles queriam colocar de 8 da manhã às 10 horas da noite, certo? A Isso. votação. Então, tudo bem. Vamos pro jogo. Foi tudo aceito. O presidente Herbert acatou, foi uma decisão de Assembleia Geral. A Assembleia Isso. Geral é o poder soberano do clube. O presidente Herbert acatou, fez ponderações ao risco que essas decisões deles, por achar que se tem maioria de um colegiado, você pode tudo, e a gente esquece que o nosso grande poder vem do torcedor do Ceará. E o Herbert acatou e decidiu que essa reunião de ontem era sobre as regras do que foi definido na Assembleia Geral. Uhum. Ponto. Foi para a Assembleia Geral, e aí entra... Aquele a gente havia uma suspeita de protelação, de manobra, etc. Aí, o que é que acontece? Até então, eu estava plenamente confiante. Ah, Evaldo, você acreditou neles, você confiou neles? Não é sobre acreditar ou confiar. Eu acordei, eu tenho hombridade, o grupo que eu estou inserido. Eu não falo em nome do grupo, eu estou no grupo. Uhum. Mas a gente deliberou em maioria também isso. Aí a gente falou, não, peraí, então calma lá. Já perdemos um ano numa comissão e agora mais 2 meses em outra. Não é um consenso? Eles não escreveram o texto? Escreveram. Qual é a necessidade da oposição em votar, então? Porque entenda, a oposição vai votar, certo? Uhum. Hoje o conselho está dividido. Sim. O conselho tem uma centena de votos para cada lado. Sim, e literalmente bem claro, né? Polarizado. Os dois lados estão bem extremos nesse Só sentido. tem uma coisa também que está ficando mais clara ainda, que é o encolhimento do grupo deles. É bem claro, eu falo baseado em dados. Grupo da situação, no caso. Sim. Uhum. Vocês estavam na Assembleia Geral que foi derrotado, aquela trágica Assembleia Geral, que todo mundo perdeu ali. 116, né? 112, 112. certo? Vocês viram que teve uma eleição para o 5º membro do Conselho Deliberativo, que era o secretário adjunto, Sim. que o conselheiro Edgar Riz foi eleito, do grupo da situação. Uhum. Ele teve 91 votos. Dessa vez, com a presença do presidente Robson, toda a família dele, todos os ex-funcionários do clube, enfim, tudo que tem direito. E aí, teve a votação do novo rito, da nova regra do jogo, agora, recente. Uhum. 78 votos. 78 votos. E ontem, nós tivemos aí sim, a pá do caixão, né? Foi a última pá, que eles reprovaram o anteprojeto de virar projeto. Então não existe mais nem a necessidade de convocar uma Assembleia Geral para o projeto virar estatuto, porque eles já reprovaram na fonte. A ideia não virou um documento porque foi reprovada Foi ali. reprovado na fonte. 75 votos. Então entendam. 112, 91, 78, 75. O grupo deles encolheu. Por quê? Qual é o objetivo desse encolhimento? Samuel, você pode ser um conselheiro que não tem lado, mas que votou historicamente alinhado com o grupo deles, porque entendia que a oposição fazia zoada, era radical, jogava pedra, que são discursos que xingavam, a torcida chegava lá e xingava, e era a oposição que estava fomentando aquilo. Uhum. Todos esses discursos que servem de desconstrução, você era um conselheiro que votava dessa forma. Só que quando as coisas começam os gatilhos começam a acabar, você fala, não, eu votei pelo estatuto porque o torcedor participava da Assembleia Geral, Uhum. participar de todo tipo de alteração. Como é que pode um torcedor participar? Beleza, respeito sua opinião, apesar de entender que o Ceará é o time do povo, pelo menos é para ser. Só que chega num momento que você fala, peraí, o grupo que eu estou votando alinhado,
sentou para escrever um novo estatuto, assinado um documento pelo presidente da executiva, chancelado pelo ex-presidente Robson, que é o líder da articulação política do grupo da situação. Qual é o objetivo de votar contra agora? Se eu escrevi aquele documento. Aí o que acontece? Esses conselheiros que ainda votavam alinhados com eles começaram a falar assim, eu posso até não votar mais alinhado com a oposição, mas não faz sentido eu participar desse teatro. É um circo. Até um detalhe que eu tinha perguntado, questionado ao Márcio Forte, ele que é o primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo e presidiu a sessão da votação do anteprojeto, texto base sobre o novo Estatuto do Ceará, para mudança estatutária, eu questionei a ele sobre essa questão das emendas, né? Que no primeiro momento teve aquelas discussões, foram 3 dias ali ao longo do mês de maio, em que foram discutidas as emendas, foram incrementadas novas emendas, em alguns pontos foi até mesmo retiradas e colocadas outras coisas ali no texto base que foi votado ao final. Por que não teve esse momento, Evaldo, de ter novamente esses embates entre oposição e situação na Assembleia, ali nos movimentos dentro da cela de Carlos de Alencar Pinto? Pronto, vamos lá. Para ficar bem claro, teve. Ao invés da gente ter participado daquele momento que era rito também, que é um rito também, que você protocola emendas, que são votadas as emendas suprassivas, aditivas, etc. A diferença agora foi que foi criada uma comissão. Foi feita numa comissão, um trabalho de revisão, Com e líderes. essa comissão com líderes representou um lado e um outro. E a gente não representou ali porque eu falava em nome de um conselho de oposição. Não. Eu estava ali como oposição, mas eu ia ao nosso grupo e nós deliberávamos juntos. Então, esse momento de emenda foi feito, só que de forma institucional, interna. Sim. Quer que eu te diga uma informação aqui? Bem importante para vocês, até para desconstruir, certo? Vamos lá. Como é que ficou a proposta do voto do torcedor nesse novo anteprojeto? Você lembra? Saiu de 36 para 24 meses de adimplência. O contrário. Saiu de De 24 para 36 meses de adimplência e o campeão da popularidade não poderia participar, né, da votação. Eu vou falar de forma bem didática para tu entender. De 24 meses subiu para 36. Somente os 3 planos têm direito a voto, que é o Vovô de Ouro, o Campeão da Popularidade e o Mais Querido, certo? Que é o antigo prata, ouro e bronze. Sim. Certo? Ou seja, são só aqueles planos que tu paga um valor mensal e já dá direito a entrar no estádio sem nenhum custo extra. Certo? Então, só os 3 planos, 36 meses, só titular vota. No projeto reprovado, titulares independentes votavam. Todos os planos, recarga, consulado, todos. Né? Então, bem didático. 36 meses, só titular vota, só os 3 planos votam, certo? E aí vem a sacada do negócio. Ficou que era o voto paritário, ou seja, o sócio-torcedor tem o mesmo peso de voto do conselheiro, certo? Só que, se nenhuma das chapas, vamos dizer que só tem 2 chapas escritas, eleição em primeiro turno, quem tiver maioria ganha. Vamos dizer que tenha mais de 2 chapas, de 3 para cima. Alguma das chapas tem que atingir um percentual de 50% mais 1 dos votos no primeiro turno para ser eleita. Não conseguiu? Segundo turno, só com o conselheiro. Aí eu te pergunto, de quem foi essa proposta? Partiu da situação. A gente estava num consenso já e praticamente numa aceitação que conversamos com o grupo da gente, que ia ser um voto 2 para 1. Que o conselheiro teria voto 2 e o sócio proprietário e o sócio torcedor peso 1. Tudo bem. A gente sabia que ia ter que ceder. Era um consenso. E eles chegaram no último dia da comissão com essa proposta. Vamos manter o voto paritário, porque era uma bandeira... não é uma bandeira da oposição. Isso é uma bandeira do torcedor, cara. A gente só tá ali como multiplicador. É uma ponte só. Eu não posso falar em nome do torcedor. Eu estou conselheiro, mas eu sou torcedor. Claro que eu tenho o meu sentimento, mas eu não posso representar 3 milhões de pessoas e dizer que eu represento, eu sou o salvador. Não é isso. Então eles chegaram e falaram, a torcida tanto quer a questão do voto igual, o voto igualitário, então a gente vai manter o voto paritário, só que tem que atingir 50% mais 1. Se não atingir o segundo turno é só com o conselheiro. A gente falou, cara, a gente foi pra uma... Assim, aí tu me pergunta, vocês fizeram conta? Você concorda que pra gente fazer conta a gente precisa saber qual é o colégio eleitoral de sócio-torcedor? Todo, né? Sim. Ninguém sabe. Ninguém sabe, o Ceará é uma caixa preta.
Até esse detalhe que também estava ali nos pontos do texto base, né? Além do sócio-torcedor, que a gente fica muito envolto desse movimento, né? Do sócio-torcedor votar, mas quais outros pontos que, na tua avaliação, Evaldo, eram importantes no texto base que seriam também relevantes para o novo Estatuto do Ceará? Até porque a gente está falando de uma estruturação, modernização do clube que não veio a acontecer em 2024, mas que quais pontos que, na tua avaliação, ali junto com os outros membros da comissão estatutária, seriam relevantes para o futuro do Ceará, que infelizmente, na visão da oposição, não foi passado? E que esse é um debate também que é muito importante ser ressaltado, porque no primeiro momento da votação, a gente teve aquelas assembleias, né, como a gente ponderou aqui, todo mundo que era conselheiro tinha a oportunidade de ir. Sim, Então você poderia ir lá deliberar e dizer assim, poxa, concordo ou não concordo. Dei minha opinião. E aí, quando faltava pouquíssimo tempo para a votação, aí tivemos carta, tivemos vídeo, tivemos movimentos também com relação à situação, alguns até externados pelo próprio presidente do clube, João Paulo, dizendo tudo que ele não concordava. E aí, naquele momento, a gente até ficou pensando, né? Poxa, mas por que esse debate não aconteceu anteriormente, né? Sim. Porque, no fim das contas, e aí é um posicionamento que a gente consegue externar, Fazer né? essa leitura. Você estava falando sobre participar do processo ou estar distante. Mas, acima de tudo, a gente que fica acompanhando de longe, a gente tem a ciência, pelo menos eu tenho esse posicionamento, de que, no fim das contas, é uma derrota do torcedor. Total. Tudo é uma derrota do torcedor. Total. Porque, por mais que existam outras emendas e outros processos, é importante ser ressaltado que o torcedor ele pode não entender os pormenores, mas ele tem uma bandeira, ele quer votar. Ele quer participar. Eu acho que, acima de tudo, no Ceará Sporting Clube, isso fica muito latente. Não há muita transparência. Por mais que a gente tenha mudanças de gestão, já tivemos mudança também com relação ao eixo de política, né? E qual é a abordagem que cada gestor que está ali à frente tenta externar, né? No Ceará a gente já teve divulgação de venda de valores, em outros momentos não havia, por exemplo, com relação à venda de negociação de atletas, ou mesmo alguns outros movimentos. Mas, acima de tudo, o torcedor só quer isso. A bandeira era essa. Quem acompanhou todo o movimento, e aí é um movimento de mais de um ano, Sim. é esse. O ex-presidente do Conselho Deliberativo, doutor Barreto, ele falava muito sobre isso também. O estatuto precisava ser alterado. E você não precisa também entender o contexto jurídico para se posicionar sobre isso. Não precisa. A mudança do Estatuto do Ceará é uma situação, e aí eu estou também emitindo a minha opinião, né? Não participando da disputa política. Ela é uma situação que é uma necessidade. A gente tem um estatuto hoje no clube que ele é dúbio. Ele possui emendas que são em um mesmo ponto. O estatuto diz algo e diz outro. A gente viu isso exatamente na votação e na eleição do presidente Robson de Castro, ex-presidente do clube, que naquele momento foi para um terceiro ato, um terceiro movimento, um terceiro mandato. E havia dentro do próprio estatuto pontos que validavam aquilo e outros pontos que diziam que aquilo estava errado. Então, aquele, para mim, é um exemplo crasso de como o estatuto precisa mudar. E essa talvez seja a grande questão. É exatamente o que o Samuel estava pontuando, né? Há esse debate, há esse entendimento, há situações que podem ser alteradas, mas, no fim das contas, nada muda. E aí o torcedor sente uma derrota. Você sente que o time do povo não abre as portas para o povo. Respondendo o que o Samuel falou, e aí eu vou entrar... Primeiro eu vou pedir desculpa só para responder ele. Assim, não tem entendimento no estatuto que o Robson tinha direito a um terceiro mandato, tá? Não, Na verdade, até a grande questão, né? Foi utilizado pelos dois lados. Mas não era dúbia. Na realidade, nós cobrávamos, inclusive cobramos em algum momento, que ele tivesse passado a alteração do terceiro mandato numa Assembleia Geral, como o João Paulo fez agora a mudança do rito. É absurdo? Eu acho que é absurdo esse rito, o jogo ter mudado com a bola rolando. Mas foi uma Assembleia Geral. É o poder soberano do clube, ela chancela tudo. Quantos mandatos o presidente da Federação Cearense tem hoje? Não está dentro da legalidade do colegiado? Ele não alterou isso no Estatuto da Federação? A gente cobrava do presidente Robson exatamente isso. Quer ir para um terceiro mandato? A maioria do conselho entende que o salvador da pátria é o Robson de Castro. Passa pela Assembleia Geral de alteração que o presidente pode ter 3 mandatos, cara. Aí é o grande problema. O problema é esse, é achar que porque você tem uma maioria, você pode fazer do jeito que você quer. Isso é muito ruim para a instituição. Então, assim, só pulando a tua pergunta para responder a dele, para ficar bem claro, porque, assim, não tem dúvida a interpretação que o Robson poderia ir para o terceiro mandato, não existe. Muito pelo contrário, a gente queria que ele legalizasse o absurdo, mas legalizasse. É uma associação privada, entendeu? Então, esse é o ponto de vista. Segundo, eu acho que tudo que tu falou tem uma palavra, se chama sentimento de pertencimento do torcedor, é o pertencimento. O torcedor, ele quer se sentir parte daquilo. Isso é uma característica da gente, torcedor do Ceará.
Nós somos o time do povo, não é porque ninguém chegou lá e botou a frase, não. É porque o Ceará é o time do povo mesmo. Nossa torcida é uma torcida mais povão. É uma torcida que eu falo que falei pra vocês, inclusive, que eu ando no clube desde meus 12 anos de idade. Se vocês cobrem o clube há muito tempo, vocês já me viram lá no clube quando eu era criança. Meu rosto praticamente não mudou. Então eu ando lá desde meus 12 anos de idade. As portas de Carlos de Alencar Pinto pela Major Way não era escancarado, não era aberta não. Acho que vocês lembram disso. Sabe, você acha que se aquele portão for escancarado, todo dia vai ter 5 mil pessoas no treino? Não vai, só vai aquele torcedor. Rapaz, eu tenho um relato de um amigo, torcedor do Ceará, que eu estava na época no Farias Brito, né? E eu saía do colégio e praticamente ia, sabe, morar na sede. E a gente tinha aquela brincadeira besta de perder o jogo, é pé de rádio, não sei o que e tal, né? E tinha um torcedor do Ceará que acompanhava treino, eu ia quase todo dia para treino. E esse torcedor, cara, ia para todo treino. Ele não perdia nenhum. E um dia, eu cheguei na sede, ele tava lá na bicicleta, e eu falei, é isso, macho, tu vem aqui pra treino, não perde um jogo, que sabe a escalação de coisa salteado, e tu não vai pra jogo, deixa de ser pé de rádio e tal, não sei o que. A galera brincou, aquela brincadeira e tal. Eu fui pra arquibancada e tal, com os amigos. Um, inclusive, hoje é médico do clube. E aí, quando terminou o treino, a gente sempre ficava conversando, sabe, até bem tarde mesmo. Isso era a vida da gente naquela época. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Evaldo, cara, não brinca mais com isso comigo, não. Aí eu falei, por quê, cara? E aí eu senti que ele tava, né, assim, carregado, a energia dele. Aí ele falou, cara, o ingresso na época, eu lembro como se fosse hoje, era R$10 a inteira e 5 a meia. E aí ele falou assim, cara, eu venho pra treino. Eu juro pra vocês que eu fico emocionado com essa história, porque me toca muito essa história. Eu venho pra treino porque o portão é aberto, cara, eu não pago nada. Eu venho na minha bicicleta e ele morava na Parangaba, entendeu? E vinha pro clube todo dia. Mas se eu for pagar o ingresso para ir pro estádio, eu não consigo colocar comida em casa, não. Meu amigo. Samuel, eu estudava num colégio particular, o Farias Brito. Minha família, sabe, sempre lutou muito pela questão da minha educação. Mas aqui dali, cara, era meio que dar uma facada no meu peito, cara. Sabe? Era um cara que, pra mim, como eu ainda era muito adolescente, eu era novo, né? Eu comecei a andar na série com 12 anos. Eu não tinha um entendimento que as pessoas não tinham dinheiro pra isso, ou não tinham dinheiro pra aquilo, sabe? A gente deixava a vida me levar mesmo. O ingresso tinha promoção de 5, R$2,50, e não sei o quê. Então, pra mim, não era uma barreira a questão do valor. Quando eu ouvi aquilo de um torcedor, foi quando eu comecei a construir, de fato, o porquê que o Ceará era o time do povo, sabe? Porque de fato é mesmo. A gente não... Sabe, a torcida do Ceará, ela é muito heterogênea, mas quando você vai olhar, em 95% você pega um estádio quando tem promoção. Às vezes amigos meus mesmo, sabe, da torcida rival brinca. Ah, o ingresso é 5 conto, aí tá trocando por uma nota, não sei o que e tal. Eu falo, meu amigo, brinco com tudo, mas não brinco com isso não, porque tem gente, cara, que não pode, bicho. Não é maldade não, entende? Então, tipo assim, só respondendo a questão do sentimento de pertencimento... Vocês lembram daqueles projetos que tinha no Ceará, o Ceará Unido, o projeto Ceará 2000? A galera doava nota, doava valor irrisório, doava tijolo para construir um muro e tal. Esse é o torcedor do Ceará. Não é porque foi criado por uma campanha de marketing, não. É esse o torcedor do Ceará. Então é isso que eles cobram. O voto podia ser 20-1, cara. O torcedor queria só ter um sentimento de pertencimento pequeno para participar do jogo, do processo, tomar decisões, entende? E aí, voltando para a tua pergunta, que eu acho que é muito importante, desculpa aí ter sido prolongado na resposta, mas com relação à tua pergunta, cara, vou só te dar um exemplo. Toda a torcida reclama hoje que o clube é aparelhado. Você já deve ter ouvido essa acusação, vamos dizer assim. Por que acusam isso? Porque funcionários votam, ex-funcionários votam, ex-diretores, diretores. Então, esse aparelhamento no clube representa hoje cerca de 70% dos votos deles, entendeu? São 50 votos de 75. Então, o que acontece? Reclama muito do aparelhamento. Nesse novo projeto, constava, sabe, um item que, se você é remunerado do clube, você não pode estar conselheiro. Então, eu tinha que pedir o meu afastamento temporário do conselho do clube e eu não poderia votar. Então, o que acontece? Iria acabar isso, porque quem está no poder, teoricamente, iria perder muitos votos. Até porque também é um conflito de interesse. Como é que eu vou votar? Até um questionamento da oposição na aprovação de contas do Robson, por exemplo. Todos os diretores que ordenaram despesa, votaram. Aí tu tem um orçamento para tu fazer com viagem na tua empresa. Tu gasta lá 10 mil, ele tem o mesmo orçamento, gasta 2. Só que na hora de aprovar o orçamento, tu aprova o teu, ele aprova o dele. Tu vai votar não pelo orçamento que tu gastou? Então, assim... Esses gatilhos de aparelhamento nós tiramos do estatuto. Alguns eles derrubaram, por exemplo, declaração de imposto de renda.
Eles entendem que isso afasta alguém querer ser presidente. E aí caiu. Tava no outro projeto. Mas o aparelhamento, para mim, era um dos mais importantes, porque nós íamos para um conselho debater o clube com pessoas independentes, sem cabresto. Sem um diretor ou um vice-presidente ligar para o celular de um funcionário e dizer, se tu não for votar hoje, tu vai sofrer represária lá dentro do clube. Vou dar tuas contas, vou fazer alguma coisa. E aí esse mesmo funcionário lá na frente, porque assim, hoje o título de sócio proprietário do Ceará, torcedor, ele custa R$8.000. A gente entende da representatividade socioeconômica disso, no orçamento do cearense. A gente sabe a renda per capita do povo da gente. Sim. É alto o valor. Por exemplo, só uma informação. Antes da lei lá assumir o Palmeiras, o sócio proprietário do Palmeiras custava R$6.500. O Palmeiras tem sede social, piscina, auditório, tudo. Balé para criança, tudo. Todos os esportes olímpicos que você imaginar. E o título de sócio proprietário será R$8.000. Qual é o atrativo? Tu não tem uma piscina, uma sede social, não tem um auditório para tu usar como sócio proprietário. Então, assim, o valor é esticado. Quando você pega um funcionário que recebe um salário mínimo, por exemplo, e ele tem um sócio proprietário, isso causa algum tipo de levantamento de dúvida. Ah, não, ele pode ter parcelado em 10 vezes descontado o salário dele? Pode, mas o cara ganha R$1.500, vai descontar 1.000, ele vai viver o mês todo em 500 conto. Então, assim, o aparelhamento, para mim, e a profissionalização da diretoria, qual é o objetivo da profissionalização da diretoria? Eles contrapõem muito dizendo assim, hoje o nosso executivo é remunerado. Por exemplo, o Haroldo é diretor de futebol, é um trabalho voluntário, mas o Drubsky, ele é remunerado, que é o executivo. Como era ano passado o Juliano Camargo, né, e o Albeci era o diretor voluntário, não remunerado. A gente entende que a profissionalização das diretorias, ela dá uma autonomia. Vou dar um exemplo bem claro. Nós temos um executivo lá na base, que é o Sandro. Sim. Todos falam muito bem do trabalho do Sandro. Todos, de A a Z. Ele é executivo. Ou seja, ele responde a um diretor, que tem o trabalho dele e não pisa nem na base. Por que não dar autonomia ao Sandro, seu diretor de base? E ele tocar o trabalho dele com mais autonomia, ele delegar, ter mais poder de decisão. Esse seria o processo de profissionalização do seu entendimento, não é isso? Sim, um dos, né? Não estou falando que é só isso. Uma Mas, das ferramentas. eu posso pegar um cara técnico, por exemplo, você seja torcedor do Ceará, e você é da área de tecnologia. Não, você é da, por exemplo, vocês são do jornalismo. O Ceará tem a diretoria de comunicação e a diretoria de marketing, poderia ter relações públicas. Um exemplo, um diretor institucional. Eu consigo competir com o mercado. O mercado do futebol é milionário, pessoal. Eu posso ir ao mercado e chegar aqui no sistema, uma vez mais eles vão ficar muito putos comigo que eu vou falar isso, mas eu posso brigar com os bons profissionais daqui para ir lá pro Ceará. Não, eu quero você lá, porque você é um excelente profissional, torcedor do clube. Você ganha quanto que eu ganho? R$10.000. Eu consigo cobrir seu salário, porque 15 mil futebol não é nada. Se souber gastar, se souber conduzir, se tiver zelo, né, pelo que faz. Então, assim, cara, olha a importância disso. Eu posso ir ao mercado e pegar um CEO administrativo, entendeu? De um cara que trabalhou no M. Dias Branco, o cara que trabalhou na Pague Menos. Eu vou ao mercado, agora eu pego um cara desse para ser submisso a um diretor que não é técnico. O cara que é formado em TI e está respondendo pela comunicação. Sabe? É isso. É só isso. Então, assim, a profissionalização são vários gatilhos. Assim, por exemplo, muita gente não compara. Mas, pô, vocês são cearenses, vocês dois? Sim. A gente cresceu falando do rival e o rival falando da gente. Foi ou não foi? Essa rivalidade, ela fomenta o nosso dia a dia. Em algum momento, o Marcelo Paes falou, entrou numa palestra, inclusive, na verdade, o Geraldo Luciano, entrou numa palestra que o Robson de Castro estava e falou que ele tinha sido um espelho para ele naquele primeiro momento. Não é porque o Robson tem um poder de gestão superior ao Geraldo Luciano. Ele teve a maturidade de falar, só que o que ele estava fazendo naquele momento... É buscar os bons exemplos. Buscar os bons exemplos. Aí, por exemplo, Fortaleza, desde 2016, o sócio-torcedor deles vota de forma paritária, com 36 meses. Você atinge um determinado período de adimplência, você ganha a joia, que é o título de sócio proprietário, que o nosso custou 8 mil, de graça. Paga o plano lá deles e tem direito à joia. Você não paga pela joia. Os diretores são remunerados. Todos. Todos. Eles mudaram, inclusive, o modelo do clube para a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, para não perder o Marcelo Paes. Aí eu te pergunto, R$200 mil para o Marcelo Paes é injusto? Eu não acho injusto se o cara está entregando trabalho. Eu podia pagar 500 para o João Paulo, se ele estivesse entregando, se a CBF estivesse atrás dele.
Se o Corinthians tivesse feito uma proposta, o Botafogo tivesse feito outra, ou seja, é um cara que agrega para a instituição. Não tem valor. Entende? Então, tipo assim, a gente só se preocupa em olhar para a rivalidade quando são assuntos que não engrandecem e não fortalecem nada o clube. Mas os que engrandecem, a gente passa batida, a gente tá brigando. É tão assim, absurdo. Às vezes, realmente, o sangue sobe, né? Mas é porque a gente tá brigando em 2024 e perdemos já. Essa eleição agora vai ser uma eleição de conselheiros. Torcedor, você não vai participar. Você não vai participar, foi decidido por eles. O torcedor não tem vez e nem não tem voz por esse grupo. E aí, em 2024, a gente está debatendo, Samuel, que o torcedor tem um poder de participação mínimo. O torcedor não exigiu que fosse paritário, não exigiu que fosse 2-1, podia ser 4, 5 ou 6. Mas ele queria ter o sentimento de pertencimento, que o amigo citou. Sim. Então a gente está discutindo isso no clube e a gente não entende por que o passivo do clube hoje é acima de 100 milhões. A gente não entende por que tem tanta ação trabalhista. O passivo fiscal estourou. Então, assim, não é sobre criticar, chegar aqui, apontar o dedo, expor. Não é isso, é porque a gente está na idade da pedra nas decisões institucionais do Ceará. O Ceará não vai progredir, não vai ter progresso se a gente ficar só pensando na performance. Ganha hoje, reprova o voto do torcedor. Perde amanhã, vamos ficar dentro da casinha até a galera esquecer. O cara não dá, cara. Se eu falar para vocês aqui, a gente está... nós decidimos criar um plano de gestão para o Ceará baseado na eleição da executiva e a oposição apresentar uma chapa e apresentar uma alternativa para o clube. E aí a gente pode falar que hoje essa é a nova estratégia. Total. Porque se quisesse, por exemplo, iniciar uma nova votação hoje para um novo anteprojeto, poderia. Poderia. O estatuto permite isso, então, só que vocês já tiveram entendimento, né, de que esse movimento ele não surte o efeito. Não adianta. Não adianta, o debate não avançou. O Samuel falou aqui uma coisa que ficou bem marcado para mim quando ele disse: não, o torcedor foi para arquibancada e xingou, não sei o quê. Isso não é o Samuel, isso foi uma construção que já falaram para ele. Se eu colocar as peças na mesa aqui sobre o que aconteceu, o Samuel vai formular a opinião dele, não baseado no que eu estou dizendo, mas em fatos. E vocês também, e você também. Então, por exemplo, sobre fazer um novo projeto e virar estatuto, a gente pode fazer 15 dias antes da eleição e votar baseado nesse novo projeto. É uma associação privada, a Assembleia Geral é poder soberano. Não existe esse negócio de só vai ser válido daqui a um ano. Isso aí é para a Constituição, entendeu? Ali é uma associação privada. Então, isso é falácia também. Mas o ponto, sabe, o X da questão é que nós estávamos numa briga, que a gente tem um entendimento que a torcida queria esse sentimento de pertencimento, e a gente estava sendo taxado como radical, como xiita, como maluco, sabe? Não torce pro clube, estão expondo o clube. Amigo, eu abri minhas redes sociais, tinha 10 plataformas de notícia, até de Belo Horizonte, falando sobre Transferban do Barleta. A gente vai comentar, aí só porque eu estou conselheiro, eu estou expondo o clube, sendo que o Brasil todo comentou. Então, assim, hoje o que é que nós decidimos? De fato, eu tenho que dar a cara à tapa e dizer que nós precisamos apresentar um projeto e alternativas para o Ceará. Nós temos conselheiros que agregam valor ao clube. Só que também só o nome não adianta. A gente precisa do projeto, o que é que a gente vai fazer? Então, nós começamos um plano de gestão. Desculpa. Nós convocamos dentro do nosso alcance. Por isso que eu enalteço e agradeço tanto vocês terem feito esse convite. Porque o nosso alcance hoje é na nossa plataforma, que é o Amigos do Conselho, né? Todo mundo conhece. Mas esse alcance que vocês estão dando para a gente permite o quê? A torcida saber que nós estamos desenvolvendo um plano de gestão. Todo torcedor do Ceará que tem a sua competência de qualquer área, da tecnologia. Por exemplo, nós temos lá um funcionário de carreira do Serpro. O cara fez o aplicativo do Gov, por exemplo. Torcedor do Ceará apaixonado. Esse cara não pode contribuir na parte do planejamento estratégico que compete a questão da tecnologia e inovação? A gente tem um professor que é gestor de esportes da Unifor. Olha o trabalho que a Unifor desenvolve com os esportes olímpicos. Sim. A gente tem um coordenador de metodologia da CBF Academy. Todas essas pessoas estão dentro das nossas reuniões, do nosso plano de planejamento estratégico. Então, nós decidimos fazer um plano de gestão, um planejamento estratégico. Nós vamos encadernar isso, marcar uma apresentação disso, num auditório grande desse da vida, apresentar para o torcedor. O torcedor vai fazer parte da construção disso. Só não faz se ele não quiser, senão ele procura a gente e a gente vai convidar todo mundo para participar, para dar seu palpite. Tem pessoas especializadas em governança, em compliance, sabe? Tipo assim,
gente que se eu for citar o nome aqui, entendeu? E aí é que tá. Com esse projeto pronto, muitos perguntam, quem é o nome? Quem é o nome? Quem é o nome? Você concorda comigo que não adianta de nada eu perder agora 60 dias fazendo um plano de gestão, um planejamento estratégico, projetos, e eu chegar lá e definir que o nome é o Robson de Castro, que é um cara que levava a chave do clube para casa? Ele não vai seguir o projeto. Então, assim, não, o nome é indiferente. A gente precisa de conselheiros. Por que conselheiros? Porque hoje só está apto a ser candidato a conselheiros. Mas diretoria não. Diretoria pode ser qualquer torcedor, pode ser diretor do Ceará nesse atual estatuto. Então nós precisamos de torcedores técnicos capazes de enfrentar o desafio. O Ceará vai passar um 2025, independente de acesso ou não. Muito difícil, Samuel. Nós precisamos de unidade. E unidade é eu estar aqui contigo construindo, mas quando eu abrir a porta aqui para fora, a gente não pode ir para a mesma casa, não pode almoçar no mesmo... Não tem problema não. Mas dentro do clube, das portas para dentro, a gente tem que construir um Ceará vencedor. Então, nessa perspectiva de buscar esse torcedor, como é que vocês pretendem angariar isso, né? Como é que vocês pretendem mostrar isso ao torcedor como um todo? Já que hoje vocês estão batalhando para fomentar uma ideia, né? Isso. E aí essa pessoa vai ser apenas esse vetor dessa ideia. Sim, ele pode vir com a ideia também, porque dentro de um planejamento e de um plano de gestão, pra você ter ideia, o início do texto base, eu posso até passar para vocês darem uma olhada e tal, acho que é interessante. Teve gente até que falou assim, não divulga não, porque senão vão vazar e vão copiar. Não tem problema, porque não é sobre pegar um bom projeto. Até eu espero que o João Paulo, se for reeleito, por exemplo, que ele pegue o nosso plano de gestão e execute. Porque vai ser bom para o clube o que a gente vai escrever, você entende? Então, assim, qual é a maneira que eu penso? Essas novas ideias dessas pessoas que vão vir contribuir com a gente, vai somar e a gente vai conseguir construir um negócio amplo, diverso, grande. E o torcedor, ele fez parte dessa construção. E isso é uma característica que eu citei aqui várias vezes, que o torcedor do Ceará, ele quer o sentimento de pertencimento que você também citou. Então, eu acredito que com esse formato, nós vamos criar um movimento sem precedentes, de fora para dentro, com o torcedor dizendo, não, isso está no planejamento, está no plano de gestão, mas eu participei, eu construí, eu sou profissional do direito, por exemplo, e eu contribuí para nesse novo modelo de diretoria jurídica, por exemplo, esse novo desenho do formato jurídico, entende? Então, é isso. E depois, nós vamos ver um poder de convencimento. Tem conselheiro do Ceará hoje, ô Samuel, que o cara contribuiu em tudo com o clube. Por exemplo, o Ceará ficou conhecido na época do Evandro como o clube que saneou todas as dívidas. Esse conselheiro foi um dos grandes responsáveis por sanear a dívida do clube. Ele construiu o ginásio do clube. Claro, com a ajuda de todo mundo, mas ele foi o grande... Participou ali ativamente do processo. E aí eu peço até desculpa, porque realmente eu não sou político, eu não tenho essa régua, mas eu vou falar o nome do conselheiro. É o Jocélio Alves. Não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer o Jocélio. Ele é auditor da Receita Federal. Um conselheiro do Ceará, cara, que contribuiu com o clube, trabalhou de uma maneira incansável. E ele saiu do clube pelas portas do fundo. E esse cara não quer mais voltar para essa atmosfera. Então, quando eu terminar o plano de gestão, o meu trabalho vai ser de convencimento desses conselheiros que saíram do Ceará e usar a frase do Haroldo, por exemplo, quando foi campeão cearense, que eu não acredito que seja da boca para fora, voltem alvinegros. Então eu quero resgatar, cara, o Jocélio. O Jocélio é um quadro que ele tem plena capacidade de ser presidente do Ceará, de colocar o Ceará um cara sério, um cara que tosse. Eu te falo o nome de 10 conselheiros aqui. Nós temos o Dr. Jorge Cambraia, que é médico, Dr. Guilherme Magalhães, nós temos o André e o Pablo da Fornecedora, são 2 conselheiros que, sabe, eles estão no ápice de empreendedorismo do estado do Ceará. Entendeu? São caras que têm poder de gestão absurda, sabe? Vários outros, Alexandre Frota circula no Brasil todo. É um cara que foi presidente ou vice da FBA, acho que foi presidente da FBA na época, né? Que era como se fosse um clube dos 13 da Série B na época, né? Sim. Então, assim, tem nomes, Samuel. Tem muitos. Pedro Gabriel foi o candidato da eleição passada. Né? O Pedro Gabriel é um empresário que a empresa dele tem faturamento 2 vezes superior ao do Ceará no ano, por exemplo. Sim. Então, assim, tem o Dr. Paulo Vasconcelos, Marcelo Lins. Eu te falo 10 nomes aqui que talvez tu não sabia nem que eles eram conselheiros do Ceará. Que tu fala, não sei quem é conselheiro. Porra, esse cara é foda. Felipe Gugel. Sabe? Gente boa, cara. Cristiano do Bareta. Voltem, alvinegros. A gente tem a oportunidade de construir esse plano de gestão e esse planejamento estratégico com a ajuda de todo mundo. Nós temos o doutor Nilo Weber também, que está com a gente lá, o doutor Germano. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, até porque eu falo demais, podem me cortar. Mas o doutor Herbert, ele é promotor de justiça do Ministério Público.
Ele é presidente da Associação de Classes do Ministério Público. Ele foi nomeado agora para o Conselho Nacional. Isso. Até de intervenção nos presídios. Ele tá nessa vaga lá nomeada. A carreira dele, baseada, sabe, num ser humano probo, que torce muito, um cara que veio do Cariri. Faz sentido eu usar de uma máquina para atacar o Herbert? Esse cara era para estar sendo usado pelo Ceará Esporte Clube para chefiar uma delegação do Ceará que vai para um jogo contra o Santos lá em São Paulo. E o cara tá usando os acessos, tá usando contato para vir para um hotel do clube, para a gente fazer network, para a gente divulgar a marca do clube de forma até internacional. E a gente tá usando... E aí, só para explicar, o problema não é o Herbert. O problema era o Evaldo na eleição do conselho. O problema era o Danilo na eleição do conselho, é tanto que pediram minha expulsão lá naquela época. O Danilo tem pós-doutorado, é professor de universidade, de 3 universidades. O Danilo tem mais de 100 artigos publicados. O problema era o Danilo naquela época. O Danilo saiu de cena, até porque ele está vereador de Fortaleza e está candidato. Uhum. Mas agora o problema é o Herbert. Vocês conseguem entender que o problema não está nessas pessoas que contrapõem, o problema está no modelo. Sim, o modelo que a gente está avaliando sobre essa questão do Ceará internamente, né? Se eu trouxer o Deus Maqueiroz para cá, que inclusive a família toda Ceará, sabe? Se eu trouxer alguém do M. Dias Branco, da Universidade de Fortaleza, da Fundação Esquerda, qualquer um chegar lá dentro que contrapor o modelo, os caras vão dizer, não, olha, ele tem um bicho de pé ali, sabe? Ele tem um canto de unha. A gente precisa amadurecer, é só isso. E é um assunto bem denso que a gente também teria que ter outros episódios aqui para poder falar e avaliar um pouco mais aqui no nosso Cearacast. Vou até agradecer ao Alexandre Mota, já vamos encerrando o episódio, por ter participado também aqui da nossa gravação. Alexandre, as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado, parceiro. Agradecimento é meu e acho que a gente conseguiu ter um panorama, Sim. né? De certa forma mais esclarecedor, mais cristalino sobre esses pormenores que rondam lá para o Gabuçu. Exatamente. E o Evaldo também, Evaldo Holanda, esteve hoje aqui no nosso Cearacast. Muito obrigado pela sua participação, bem pertinente, as suas colocações também, mostrando um lado da oposição. Inclusive, nós convidamos também pessoas que participaram no processo, que faziam parte da situação. Infelizmente, por conta do contratempo, a agenda acabou que não conseguiram participar também do Cearacast, então a gente deixa também as portas abertas caso queiram participar em alguma ocasião. Evaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter vindo até aqui e ter explicado muitos pontos pra gente. Muito obrigado, e as portas também do Cearacast estão sempre abertas para você. Eu que agradeço aí, Alexandre, você. Realmente vocês estão dando uma oportunidade, um espaço de vez e voz, porque quando fala Evaldo Holanda oposição, vem aquela imagem daquele cara monstro que vem destruir tudo. E eu acho que a gente teve um bate-papo bem enriquecedor aqui, bem esclarecedor também, né? Que a gente não está falando sobre termos, nem caracterizar ninguém, mas obrigado pela oportunidade de participar. Eu acho que eu duvidaria muito que alguém na situação viria, porque é difícil. Um cara que foi forjado na história do Ceará Esporte Clube como eu, eles vinham me contrapor em algo, porque eles criaram gatilhos contra eles mesmos, a partir do momento que todos eles foram a programas, acho que até aqui vieram pregar o voto do torcedor, pregar isso, pregar aquilo, assinar documento e não honrar e não cumprir com a palavra. Então, agradeço aí todo mundo, quem puder contribuir no nosso plano de gestão, procure os amigos do conselho, procure alguém da oposição, certo? Procurem conselheiros que estão comprometidos em ajudar, e a gente acredita muito no sorrimento do Ceará Esporte Clube. É isso, pessoal. Você que acompanhou a gente até o final, muito obrigado pela sua audiência. Saiba que toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem episódio novo do Cearacast na TV Diário. Aos domingos de manhã também sai na Verdinha FM 92.5. Pegou o episódio pela metade? Vai lá no YouTube de Jogada, tem um episódio completo da gente debatendo sobre o novo Estatuto do Ceará, que não foi aprovado, o anteprojeto acabou sendo derrubado em votação fechada no Conselho Deliberativo, que a gente traz mais detalhes aqui no Cearacast. Muito obrigado pela sua audiência e um forte abraço.